Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez queremos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por todo feito que Ele sobre as nossas vidas. Vamos orar, você que está indo para casa, quero convidar-nos a orar conosco nesta noite. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar e agradecer ao teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Pai, nosso coração agradece ao Senhor por todas as coisas. Nosso coração agradece ao Senhor pelos teus feitos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. É o Senhor quem tem dado, Deus, o descanso, o refúgio, Deus, trazendo refrigério aos nossos corações. Nessa noite nós queremos render louvores ao Senhor, com uma atitude de gratidão ao Senhor. Por isso, Pai, nós pedimos ao Senhor que manifeste a tua graça sobre cada coração, sobre cada lar, Deus, sobre cada um, Deus, que está com os ouvidos atentos, Deus, nesta live, no dia de hoje. E eu peço, Senhor, que o Espírito Santo conduz a cada coração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos declarar ao Senhor com uma canção. Eu te agradeço. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Senhor é a nossa força. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Sabe, queridos, o texto de Oséias, ele vem trazer para nós, o capítulo 6. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará, queridos. Escute, entenda uma coisa nessa noite. Ainda que as coisas para você perder o controle, ainda que as coisas perderam para você a esperança, mas não saiam do controle de Deus. Em Cristo continua sendo a tua esperança, queridos. Para isso eu te convido isso aqui para andar mais a presença do Senhor. O Senhor é contigo. O Senhor não te abandonou. O Senhor é o mesmo. Não se deixe se assustar. Deixe o coração se atormentar pelas notícias que te cercam. Que nessa noite você possa quebrantar o teu coração, se render ao Senhor em que você está. Porque o Jesus ele tem uma palavra para ministrar sobre o teu coração. Mas antes disso é necessário que você se diminua cada vez mais na presença dele. Yeah.
Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Nós somos gratos a Deus pelas providências de Deus em nossa vida, gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aí na casa dEle, ministrando louvores e a palavra do Senhor. Não são as portas fechadas que vão nos parar, não será um decreto, não será um vírus que irá nos impedir de pregar o Evangelho do Senhor. E eu quero neste momento abraçar a todos vocês que estão aí nos acompanhando, através desta live, e você que está chegando agora, você que está entrando agora aí, nós estamos aí dando início aí, agora a palavra do Senhor, aqui da Igreja Presbiteriana Renovada, da cidade de Alto Garças. Para os que ainda não me conhecem, eu sou o pastor Mauro, estamos à frente deste trabalho há 14 anos, pela graça e pela misericórdia de Deus, estamos aí e gostaríamos então aí, de agradecer a você por abrir aí as portas da tua casa para que nós pudéssemos entrar, através desta live. Eu gostaria que você que está aí com a sua Bíblia, que você pudesse abri-la no texto de Daniel, capítulo 6. E vai participando aqui conosco, vai mandando um abraço. Aqui temos vários irmãos, irmãs, a irmã Sônia, que está sempre conosco, todas as lives, participando conosco. A irmã Nair Dias de Oliveira. Minha irmã, que bom ter a senhora aqui conosco. Também estamos com muita saudade da senhora. Sempre que estiver aqui na cidade de Alto Garças, venha estar conosco. Temos a irmã Soraya Aline, minha esposa, também está participando. Irmã Jussara Garcia, minha irmã, um abraço à senhora, à sua família. Temos mais pessoas aí participando, entrando aí. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém. Livro de Daniel, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versos 1 ao verso de número 23. Um pouco extensa a leitura, mas creio que será bênção. Amém? Livro de Daniel, capítulo de número 6, versos 1 ao verso de número 23, diz assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o reino não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas.
que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Glória a Deus, aleluias. Oremos ao Senhor. Deus, em o nome de Jesus. Pai, nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque o Senhor tem conservado a nós a vida, saúde. Neste momento, Pai, nós queremos compartilhar com Teus filhos e filhas da palavra do Senhor. O Senhor nos encha de sabedoria, acima de tudo, de temor para contigo, Senhor. Que jamais venhamos envergonhar a Tua palavra ou o Teu nome, Senhor. Deus, que não eu, mas que o Teu Espírito Santo possa usar-me para ministrar a Tua palavra, Senhor. Usa-me como um vaso de bênçãos, como um canal de bênçãos, ó Deus.
E a este irmão, a esta irmã que está do outro lado da tela, Senhor, possa ser impactado pelo Teu poder, possa sentir a unção, a presença do Senhor na vida dele ou dela. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Glória a Deus. Que alegria poder levantar no dia seguinte e respirar este ar que Deus nos dá. Alegria poder servir a um Deus que tudo que Ele fala, Ele cumpre. Tudo que Ele ordena, e quando nós cumprimos, aceitamos e cumprimos com aquilo que Ele fala, Ele nos coroa com a vitória. Deus é bom e ao mesmo tempo é justo. E a palavra do Senhor, o qual nós ministramos a leitura, fala sobre a história de Daniel. Fala sobre um decreto que fora editado pelo rei, a mando, vamos dizer assim, dos conselheiros, os sátrapas, os governadores e os prefeitos. Procuraram o rei e eles estavam incomodados com o temor de Daniel para com o rei. Eles estavam preocupados porque sabiam que Daniel era um homem reto perante Deus, um homem obediente a Deus. E então, assim que eles perceberam o tamanho, o temor de Daniel para com o rei, tamanho do compromisso de Daniel para com Deus, na verdade, me perdoem, eles ficaram perturbados, incomodados, e queriam então fazer com que Daniel não mais fizesse parte do mesmo governo que eles. Irmãos e irmãs, nós precisamos entender uma coisa: tudo aquilo que Deus coloca no teu coração, tudo aquilo que Deus fala com você, você precisa honrar Ele, você precisa levar a sério. Não será uma palavra de um homem que poderá impedir você de servir a Deus, de adorar a Deus. Eu quero trazer para você nesta noite um tema que diz assim: não abra mão da sua vida cristã. Não abra mão da sua vida cristã. Continue firme com Deus. Se tiver mais alguém próximo de você, diga para este alguém, diga para a sua família: não abra mão da sua vida cristã. Continue firme com Deus, porque dias terríveis ainda estão por vir. Crises, dificuldades ainda estão por vir. A que nós estamos passando não é nada perto daquilo que a Bíblia diz que está por vir. Agora, se muitas pessoas estão abandonando Deus neste momento, imagine daqui a um tempo. Então, não abra mão da sua vida cristã. Continue firme com Deus. Eu gostaria de perguntar a você neste momento: como você está nesta quarentena? Como está sendo a sua quarentena? O que você tem feito aí na sua casa? Você que tem obedecido o decreto, obedecido o pedido, obedecido a ordem de não sair e de ficar em casa para preservar a sua vida. Como está sendo a sua quarentena? Pode colocar aqui, pastor, escreva: pastor, a minha está sendo assim assado. Você está levando à risca tudo aquilo que for pedido para você?
tudo aquilo que fora te recomendado. E a sua vida com Deus, como que está? Sua quarentena é uma coisa, sua vida como cidadão é uma coisa, e a sua vida com Deus, como que você está levando ou vivendo? Como está a sua intimidade com Deus dentro desta quarentena? Como que você tem se portado na presença de Deus dentro dessa quarentena? Como cristão, nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos manter, entenda o que eu estou lhe dizendo, nós precisamos manter a chama do Espírito Santo de Deus aquecida dentro de nós. Não é porque nós não estamos reunindo dentro do templo com mais pessoas que nós vamos deixar esfriar a chama do Espírito de Deus. É agora que nós temos que nos fortalecer, é agora que nós precisamos nos manter firmes, fortes. Como cristãos precisamos entender uma coisa: quando recebemos uma ordem ou um aviso para ficarmos em casa, como fora ministrado, como fora dito pelos governadores, decreto feito pelos governadores, depois veio para as mãos de prefeitos, e dos prefeitos vieram as ordens para todo cidadão ficar em casa, usar sua máscara, usar aí o seu álcool em gel. Isso tudo é proveitoso, é bom, vai nos ajudar a nos mantermos longe do vírus. Mas meu querido, minha querida, nós precisamos entender uma coisa, que o decreto que fora liberado, ou a ordem que fora liberada, não nos impede de orar a Deus, não nos impede de orar e adorar a Deus. O decreto que os nossos governantes, governador e prefeito emitiu para a cidade, não está constando ali que é proibido adorar a Deus, não está constando ali que é proibido orar a Deus, não está constando que é proibido ter uma vida de intimidade com Deus. E se tivesse, eu seria o primeiro a passar por cima, eu seria o primeiro a não obedecer, porque homens não podem me dar ordens, não podem me impedir de adorar e de servir ao meu Deus. Prefiro a morte do que seguir um decreto aonde me proíbe de adorar a Deus. Se você tem se acovardado, se você tem deixado de orar a Deus, deixado de orar, de ter uma vida íntima com Deus, a sua intimidade espiritual com Deus, tu és um covarde. Porque Deus ainda está acima de tudo e de todos. Deus ainda tem a palavra final. E o decreto qual nós recebemos, qual você recebeu, não diz que você está impedido de adorar a Deus. E deixa eu ferir agora a sua alma. Dentro da sua quarentena, quantas vezes você tem orado a Deus? Esse momento em que você está dentro da sua casa, porque recebeu uma ordem do teu patrão, ou porque recebeu uma ordem do prefeito, do governador, quanto tempo faz que você não ora? Será que dentro desta quarentena na tua casa, você entendeu que está proibido adorar a Deus? Orar a Deus? Porque não está nos impedindo. E nós, como cristãos, como servos de Deus, precisamos entender que o objetivo principal do decreto que veio dos homens para nós, o objetivo principal é nos proteger contra o vírus, para que não tenhamos contato. É esse o objetivo principal
dos decretos. Que não andemos ou vivamos em grupos de pessoas para que não corra o risco de pegar esse vírus. E aí existem muitos crentes, cristãos, que entenderam que tem que tirar férias, não só do serviço, férias forçadas, não só do serviço, mas de Deus. O decreto diz que eu não posso congregar, então não vou nem ler Bíblia. O decreto diz que eu não posso congregar, então eu não vou nem orar. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Cuidado. Deus não está sujeito à lei dos homens. Deus leva a sério aquilo que Ele fala para nós. Nós precisamos entender que somos filhos e servos de Deus. Por sermos filhos e servos, precisamos levar à risca a palavra de Deus. O aviso que nós recebemos é totalmente diferente. O decreto qual nós recebemos, totalmente diferente ao decreto que Daniel recebera naquela época. Daniel recebeu um decreto onde ele era proibido 30 dias para que ninguém se prostrasse diante de Deus, jamais orasse por Deus ou por homens, ou tinha que ficar no seu mundinho, não poderia estar ali adorando a Deus. E aí, meu irmão, para nossa surpresa e para nos encorajar, Daniel ouviu o decreto, ouviu falar do decreto, mas Daniel não obedeceu o decreto. Foi rebelde, pastor? Não. Continuou mantendo a sua retidão, a sua santidade perante a Deus. Porque nós lemos o texto, e o texto nos mostra que aquilo foi uma cilada. Aquele decreto foi simplesmente contra um homem, foi simplesmente contra um servo de Deus. Os sátrapas, os conselheiros, ficaram corroídos de inveja de saber que Daniel veio e fora colocado como governador para governar junto com o rei. Agora, nutriram no coração deles um ódio contra Daniel e uma vontade incontrolável e diabólica de fazer com que o rei, que, quando nós vimos aqui, era amigo de Daniel. Então, agora eles simplesmente querem destruir a amizade entre o rei e Daniel, um homem de Deus. Analise uma coisa, pegando um gancho. Você já viu, não sei na sua cidade, mas você já viu alguém lutar pelos evangélicos, pela classe evangélica ou pelos cristãos? Você viu entidades e entidades também no mundo religioso ou no mundo político, me perdoem, lutando para manter supermercados abertos, farmácias, açougues? Não é errado. Eu acho bom, porque nós precisamos ter o que comer. Mas me diz uma coisa, quem levantou a bandeira das igrejas? Quem na sua cidade levantou a bandeira das igrejas para manter as igrejas abertas? Para entrar de pelo menos de 30 em 30, como está permitido nos supermercados. Nas igrejas fora liberada uma palavra: se abrir, vou autuar e vou multar. É isso. Para as igrejas, o decreto ele é ferrenho. Para as igrejas, o decreto é pesado. Para o povo de Deus, não se pode
nem deixar a porta da igreja aberta. Existem alguns pastores que insistem, mas em algumas cidades onde um grupo de pastores conseguiram uma liberação para fazer cultos com 20, 30 pessoas presentes, usando máscara, como é exigido, como está acontecendo nos mercados, passando álcool em gel nas mãos, como é permitido, com janelas abertas, portas abertas. Nas igrejas não podem. Lógico que, como servo de Deus, nós não queremos colocar a vida das nossas ovelhas em risco. Mas o que eu quero que você entenda é: que decreto é esse que beneficia um grupo e prejudica outros? Porque nós, como servos de Deus, queremos congregar. Nós acompanhamos aqui nas lives, acompanhamos aqui os comentários. A maioria do povo está: pastor, que saudade da igreja, que vontade de estar dentro do templo adorando a Deus. E são as igrejas do mundo inteiro, meu irmão. Decreto só vale contra nós. Mas o objetivo principal de quem liberou os decretos é contra esse vírus, o coronavírus. Nós entendemos e apoiamos. Mas por que somos impedidos de reunir, de pelo menos de 20 em 20, mesmo tendo máscaras, mesmo tendo álcool em gel? Não se pode adorar a Deus. Usam agora de um vírus para impedir o povo de Deus de reunir. E sabem eles que nós somos educados, não somos desenfreados, mal educados, de rebelar. Agora, contra Daniel, o decreto era mais pesado, porque os sátrapas, os conselheiros, sabiam que Daniel era obediente e temente a Deus, que ele não abria mão de Deus. Então foram ao rei fazer a cabeça do rei, para que o rei colocasse um decreto, e dentro desse decreto o alvo principal era Daniel. E o rei estava tão manipulado pelos sátrapas, pelos prefeitos, pelos governadores e pelos conselheiros, que ele nem pensou e já decretou, assinou o decreto. Quando ele se tocou que naquele decreto poderia complicar a vida do seu melhor amigo, de Daniel, já era tarde. E a Bíblia diz que ele tentou salvar a vida de Daniel, lutou a tarde inteira, para quem sabe, para reverter, mas não conseguiu. Irmãos, o verso de número 7 de Daniel, capítulo 6, que é o texto qual nós estamos lendo, o verso 7 diz assim: todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Sabe qual é o alvo de Satanás? Você e eu. Sabe qual é o objetivo de Satanás? Impedir que as igrejas se abram. O alvo de Satanás é impedir que eu e você oremos a Deus. E infelizmente existem muitos que perderam a prática da oração, porque caíram no acomodismo, perderam a prática da leitura bíblica, perderam a prática da sua devocional com Deus. Olha lá, se os seus celulares e seus aparelhos eletrônicos em casa ou no carro não estão tocando músicas, esses modão sertanejo,
esses modão apaixonado, menos palavra de Deus. Sabe por quê, querido? Porque perdeu a essência, porque a chama do Espírito Santo já está apagada, e muitos estão permitindo isso acontecer. Nem mesmo o decreto emitido pelo rei impediu Daniel de orar a Deus. Olha o versos 10. O versos 10 diz assim: quando Daniel soube que o decreto havia sido emitido ou publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Irmãos, quantos de nós, quantos que conhecemos, que ao souber de decretos foram criticar, foram se rebelar, e quantos até hoje não vivem assim, só reclamando de decreto, murmurando, mas não fizeram o que Daniel fez. A Bíblia é clara, e ela está dizendo assim: quando Daniel soube, correu para a sua casa. E ao chegar em casa, meu irmão, a Bíblia diz que ele foi fazer aquilo que ele estava acostumado, era rotina, fazia parte do seu dia a dia, fazia parte do seu caráter, fazia parte do seu crescimento espiritual, fazia parte da sua vida cristã, orar a Deus. Tem gente que não dá conta de orar 30 minutos e ainda fala: eu não dou conta, eu não consigo orar 5 minutos. E fala com uma força, como que se ele tivesse certo. Irmãos, Daniel tinha por costume orar. E aí eu lhe pergunto nesta noite: qual é o seu costume diário? Você tem por costume orar a Deus? E a Bíblia diz que Daniel foi orar em agradecimento a Deus. Foi orar em agradecimento a Deus. Diferente de muitos que quando vão orar, oram criticando, oram murmurando. Aí, meu querido, nós precisamos entender uma coisa, baseado aqui na vida de Daniel. Mesmo quando o teu inimigo te lançar numa cova, mesmo quando os teus problemas, quando as tuas dificuldades te lançarem na cova dos leões, não se desespere, não se apavore, porque o Deus que permitiu que te lançassem nas covas dos leões é o mesmo Deus que vai entrar com providências, é o mesmo Deus que vai estender as mãos para você e vai te tirar das covas. É o mesmo Deus que, se você estiver honrando a Ele com o teu testemunho, com o teu caráter, com a tua vida cristã, é o mesmo Deus que vai entrar e te dar a vitória. Amém? É o mesmo Deus. Porque a Bíblia diz que Daniel, por não aceitar o decreto, por continuar fazendo aquilo que era de costume, fora lançado. Foi lançado numa fornalha ou na caverna dos leões. E agora nós imaginamos Daniel indo calado, com a certeza de que
Deus é contigo. Deus é com ele. Quando nós olhamos para os Salmos de número 23, no verso de número 4, a palavra do Senhor diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum ou perigo algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Amém? É isso que Deus quer que nós entendamos. É isso que Deus quer que eu e você entenda nesta noite. Mesmo que nos lancem numa cova de leões, se estivermos mantendo a nossa vida com Deus reta perante Ele e perante a sociedade, o Deus a quem nós servimos entrará com providências e nos entregará a vitória. Aleluias. Entregará a nossa vitória. O verso de número 16 do capítulo 6 de Daniel, quando nós lemos, o verso 16 nos mostra que o rei liberou uma palavra para Daniel, falou algo para Daniel que foi tremendo, algo muito chique. E a palavra tem poder, a palavra tem autoridade, meu irmão. Olha o que o rei disse para Daniel, verso 16. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: olha que coisa maravilhosa, olha que coisa chique demais, algo de Deus. O rei disse para Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Mal sabia o rei que naquele momento estava sendo usado por Deus, aleluias, para mandar um aviso para Daniel, dizendo assim: Daniel, eu sou o seu Deus e eu vou te livrar. A Bíblia diz que o rei disse para Daniel: Daniel, que o seu Deus, não o rei dos medos e persas, mas que o seu Deus, a quem tu serves continuamente, o livre. Minha irmã, meu irmão, você que está nos acompanhando agora, não importa qual a sua dificuldade, qual o teu problema, qual a sua dor, qual a tua enfermidade, eu quero dizer para você, como um profeta de Deus para a sua vida, como um grande servo de Deus que eu sou, que o Deus a quem nós servimos e você serve te dê a vitória, te livre de todos os seus temores. Que esta dor que tu estás sentindo agora, que está incomodando a tua alma, que esta dor caia por terra em nome de Cristo Jesus. Que esta enfermidade seja repreendida. Que o teu problema seja resolvido por Deus na sua vida. Todas as ciladas, todas as tramóias que as pessoas fizeram e estão fazendo contra a sua vida, que este mal caia por terra em nome de Jesus. E que possam até conseguir jogar você no buraco, que possam até conseguir lançar você no buraco, mas não desespere, viu? Creia no Deus que você serve, creia no poder e autoridade de Deus, do Deus que você serve, porque Deus há de entrar com providências na sua vida, em nome de Cristo Jesus. O rei então disse para Daniel que o seu Deus, então, Daniel, te livre. Meu irmão, quem serve a Deus de verdade
sabe que nos momentos mais difíceis de nossas vidas, Deus sempre esteve presente. A família nunca está presente no momento mais difícil. A família às vezes é impedida de estar com você nos momentos mais difíceis, como por exemplo, todas as pessoas que passam por alguma enfermidade ou que tem que ser levada a um hospital, são levadas e ali são obrigadas a ficar sozinhas. Sabe por quê? Porque o hospital também é um lugar de contaminação. Nós vimos, e eu quero aqui expressar os meus sentimentos a toda a família, aos familiares e amigos da Fábula. Fábula é aquela jovem a quem nós oramos no domingo, clamando a Deus pela vida dela. Mas infelizmente, aprove a Deus recolher a alma, aprove a Deus chamar para si aquela alma. Então fica aqui os meus sentimentos, minhas condolências aos familiares e aos amigos, neste momento de dor, de tristeza, que Deus possa fortalecer a vida de vocês. Mas antes de falecer, a família foi impedida de ver essa pessoa na UTI. Lógico, por causa do vírus, que ela não morreu pelo vírus, por causa do vírus, mas para preservar. E aí, meus irmãos, chega o momento em que a morte levou, que Deus, na verdade, chamou. E quantos de nós queríamos estar presente com nossos familiares no momento mais difícil da vida deles, ou da nossa, e não podemos? Agora mesmo, você deve ter um pai, uma mãe, um avô, uma avó, que você queria estar próximo dele ou dela, mas não pode, porque eles estão na zona de risco. Então, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa: mesmo quando nós estamos passando por esses momentos difíceis, nós não estamos sozinhos. Deus é quem está conosco. Deus, a palavra dele diz que ele sempre está presente conosco, para nos dar a vitória, para nos entregar a vitória. Olha o verso de número 23, o que acontece com quem serve a Deus. Nos momentos mais difíceis, mais críticos, ali Deus estará com ele. Versos 23, diz assim: o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado em Deus. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você confia em Deus? A tua confiança está voltada para Deus? O Deus a quem você serve, quer te entregar a sua vitória, quer mostrar para você que Ele está acima de todas as coisas, que nada acontece sem que Ele permita, e mal algum, praga alguma chegará à sua tenda, se você serve e confia em Deus. Deus te mostrará que vale a pena servir e obedecer a Deus. Daniel, obediente a Deus, não se curvou, ou não deixou, na verdade, de adorar a Deus. Meu irmão, faça com que Deus se alegre com você. Tire o seu momento na sua casa para buscar, para adorar a este Deus. Sirva a Deus verdadeiramente, meu irmão. Infelizmente, muitos tiraram e estão tirando férias de Deus, férias da palavra de Deus, férias da oração,
que é um elo que nos leva à presença de Deus. Férias no seu momento de consagração, férias na sua intimidade com Deus, e fica aí deixando a vida levar, deixando acontecer, fica preso naquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sai dessa vida, meu irmão. Cuidado que a vida vai te levar para uma cova onde existam vários leões. Pastor, mas o senhor disse que Deus vai entrar com providência. Vai, na vida de quem obedece a Ele, de quem teme a Ele, não da vida de quem desafia Deus e brinca com Deus. Ele vai entrar com providência na vida daqueles que obedecem a Ele. E aí, nós vimos aqui que a palavra do Senhor diz que o rei chamou Daniel, e Daniel saiu ileso, nem um arranhão, e ele disse: meu Deus fechou a boca dos leões e impedir os leões de tocar em mim. Por quê? Porque Daniel confiava de uma maneira tremenda em Deus. Eu tenho a plena convicção de que logo, logo nós estaremos aqui reunidos no templo, adorando a Deus, porque nós servimos a Deus, confiamos no agir de Deus, entendemos que Deus está agindo no meio dessa pandemia. No meio desta pandemia, Deus está mostrando para muitas pessoas quem realmente serve a Ele e quem não serve, quem realmente está de brincadeira na obra de Deus e de quem está firme, fiel, enfrentando as dificuldades, mas adorando a Deus. Meu irmão, minha irmã, Romanos capítulo 12, versos de número 2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que o texto está dizendo: não se amolde ao padrão deste mundo. Em outras versões, não se conforme com o padrão deste mundo. Se o mundo não quer servir a Deus, não quer firmar com Deus, você tem que ser diferente. Você e eu precisamos ser diferentes. Precisamos manter a nossa postura cristã. Precisamos manter a nossa fé em dias. Precisamos manter a chama do Espírito Santo em nós acesa. Nós precisamos ser como um vulcão. Sabe aquele vulcão que está perto a entrar em erupção, que as larvas estão ali a 1000 por hora, a um ponto que ela vai jorrar. Você e eu precisamos jorrar para outras pessoas a graça de Deus, o temor a Deus, a palavra de Deus. As pessoas lá fora precisam olhar para você e entender que não são as portas fechadas de uma igreja que vão enfraquecer você, que vão te impedir de adorar a Deus. Você ainda tem vida, você ainda tem fôlego de vida. Faça valer a pena. Adore a Deus, busque a Deus, porque chegarás um momento em que a medicina não vai poder impedir. Chegarás um momento em que autoridade alguma poderá impedir o agir de Deus. Quando Deus nos chamar para a glória celestial, não podemos chegar até Ele de mãos vazias. Não podemos chegar até Deus do jeito que o mundo quer. Viver uma vida cristã vazia, viver uma caminhada cristã vazia,
a qual envergonha a Deus. Não. Nós precisamos adorar a este Deus. Agora é hora de assumirmos mais ainda um compromisso firme com Deus, de mostrarmos para Ele o quão grande é a nossa vontade de estar na presença dEle. Nós não podemos ficar parados esperando acontecer, esperando as autoridades humanas resolverem. Como eu disse para você, nós não temos ninguém, nenhuma autoridade, prefeitos, vereadores, governadores, deputados, senadores, lutando pela nossa causa, lutando para que nós possamos ter direito de congregar. Aqui, por exemplo, nós somos uma igreja onde nós temos média de 150 membros, e congregados nós temos em média de 200 a 300. Mas, de pelo menos reunirmos de 30 em 30, fazemos culto aí, quem sabe o dia inteiro, para que cada um possa vir no seu tempo determinado. Nós não temos uma autoridade que nos defenda. Não temos. E o pior de tudo é que a maioria das igrejas defende a sua placa, não defende o reino de Deus. A maioria dos pastores não tem amizade uns com os outros. Não defendem o reino de Deus, defendem a placa de igreja. Como que se a placa da igreja fosse prevalecer, a placa da igreja fosse salvar alguém? Besteira. Se você entrar nas lives aí, você vai ver que tem inúmeros líderes religiosos que estão oferecendo para você como profeta particular, que estão oferecendo, pedindo, na verdade, chorando e pedindo para você manter a obra deles, manter o programa de TV, de rádio. Eu disse domingo e vou repetir, eu não vi um deles pedindo para você ajudar alguém a se alimentar, a se vestir. Não vi um. Mas para pedir para si, quantos líderes religiosos neste momento estão aí fazendo as suas lives nas suas megas fazendas, suas megas mansões? Não tenho nada contra eles não, nem inveja. O que eu tenho é um sentimento de que quando Deus começar a agir, muitos medalhões vão cair, porque não estão preocupados com o próximo, não estão preocupados em levar a palavra de Deus, mas estão preocupados em brigar sobre a placa da igreja deles. O dia que eu defender a placa da minha igreja, me interne num hospício, porque eu estou ficando louco. Eu tenho que pregar e defender o Jesus, a Jesus Cristo, o qual me chamou, o qual se entregou na cruz do Calvário por mim. E a Bíblia diz que nós temos que ajudar os que estão fracos na fé. Amém? Meu irmão, minha irmã, o nosso inimigo da nossa alma, Lúcifer, Satanás, ele não tira férias. Ele não fica recuado no inferno na quarentena. Ele não está obedecendo um decreto que homens colocaram. Então você que está na sua casa, que não tem tempo para orar, não tem tempo para ler Bíblia com a sua família ou você e Deus, deixa eu lhe dizer uma coisa: Satanás está adorando isso, viu? Ele está dando risadas, gaitadas na sua vida, porque você está enfraquecendo espiritualmente, e isso é bom para ele. Quando você fecha a tua Bíblia na tua casa e guarda e fica esperando aí, há alguns estados, segundo relatos, governadores vão brigar para liberar só depois de julho. O estado do Mato Grosso não está fora não está fora. Pode ser que venhamos ter a nossa igreja fechada aí por mais 30, 60, 90 dias. E o que você como crente está fazendo, como cristão está fazendo?
Você está orando a Deus para Deus entrar com providências? Você está orando a Deus para Ele impedir esse coronavírus? Você está orando a Deus para Ele dar sabedoria para as lideranças, para olhar com mais cuidado? Ou você está conformado, largado no sofá, vivendo a sua vida cristã bagunçada? Romanos 12:2 diz: não vos conformeis ou não se amoldem ao padrão deste mundo. Este mundo não tem interesse em adorar a Deus. 1 de Pedro capítulo 5, depois se você quiser acompanhar, mas eu vou ler para não ficar nas minhas palavras. 1 de Pedro capítulo 5, no versos 8 e 9, diz assim: estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Entenda? Primeiro a Bíblia diz assim, esteja alerta, hein? Esteja alerta, vigie. Quantos cristãos não estão vigiando? Estão levando a vida bagunçada. Quantos cristãos que não tinham por hábito congregar na igreja estão achando bom esse negócio aí de não poder ir mesmo para a igreja? Quantos cristãos estão acomodados com decretos e mais decretos? E a Bíblia diz: vigia, viu? Vigia na terra. Outra coisa, diz: o diabo, o seu inimigo, ele anda ao redor como um leão. Você já viu o leão quando a presa está acuada e o leão começa a dar voltas, olhando para ela com a sua juba desse jeito, olhando nos olhos da presa, curtindo o medo da presa, olhando e vendo a presa tremer toda, olhando para um lado e para o outro e não tem para onde correr. E o leão já tem uma certeza: esse vai ser uma presa fácil. A Bíblia diz que o leão está dando voltas, o diabo está como o leão, dando voltas e mais voltas, de olho em você e na sua família, buscando. E ele não é besta, ele não é bobo, ele está procurando a presa mais fácil. O diabo não está procurando o mais forte para ele devorar, é o mais fraco. Quando os leões saem para caçar, quando as leoas, na verdade, porque elas é quem caçam, quando elas saem para caçar e quando acuam, eles vão acuar a sua presa, eles procuram uma presa e todos eles vão em cima dela. Eles olham para os filhotes, olham para aqueles que estão feridos e vão acuando, afastando eles da manada. Meu irmão, minha irmã, como vai a sua fé? Como vai a sua vida cristã? Porque se você entender que você está fraco na fé, que você está desanimando, deixa eu lhe dizer, o diabo está acuando você. Ele está te afastando da manada, que é o rebanho de Cristo. Ele está te afastando da casa de Deus, para que no momento certo ele possa dar o pulo certeiro. Então não se afaste. Pastor, eu estou desviado faz tempo. Para com isso, volta para Deus, porque você está prestes a ser alimento de Satanás. Pastor, eu quero aceitar quer aceitar a Jesus como seu Salvador nesta noite? Aí no teu lugar, erga a tua mão e diz: Senhor, eu aceito o Senhor como meu Salvador. Se você quiser e estiver acompanhando aqui,
a nossa live, coloca aqui: pastor, eu quero uma visita sua, pastor. Pastor, eu quero aceitar a Jesus Cristo, está aí meu telefone, nós vamos manter contato com você, até poder ter um encontro com você, e vamos te acompanhar. Você faz parte do rebanho de Cristo. Não aceite ser acuada ou acuado por Satanás. Nós precisamos ser fortes como os búfalos. Os búfalos, quando eles correm da presa e notam ou percebem que um da sua manada ficou para trás, e aquele que está sendo atacado pelos leões, ele começa a chamar por socorro, ele começa a chamar pela ajuda. Os búfalos mais fortes, eles param e olham aonde está aquele que está sendo atacado pelos leões. Sabe o que eles fazem? Eles voltam em manadas. A defesa deles são chifres, dão chifradas e cabeçadas nos leões. Os leões, quando vem a manada, eles soltam aquela presa e correm, porque eles sabem que contra aqueles que estão fortes, contra aqueles que vêm com força máxima, eles não vão dar conta. Eles fogem. Nós precisamos ser assim como os búfalos. Ei, você que a sua família não serve a Deus, só você ainda acha isso o máximo? Você ainda acha que é uma vitória sua só você servir a Deus, sua família não? Na tua casa, entenda, temos que ser como uma manada de búfalos. Se um ficar para trás, temos que voltar e buscar o resto. Sabe por quê? Você precisa encontrar com os teus na glória celestial. Seja forte como um búfalo. Volta para trás, enfrente o seu inimigo, enfrente o vício que está na sua família, acabando com a sua família. Você se acomodou, você aceitou o vício na sua família como o mundo ofereceu. O vício que a sua família tem, entenda aí, se for mentira, fale aqui comigo. Encha o Facebook de críticas se for mentira. O vício que a tua família tem, não sei qual é o teu vício, nem qual é o vício da tua família, mas o vício que a tua família tem ou serve como escravo, impede eles de servir a Deus, de adorar a Deus, impede eles de levar uma vida reta perante Deus. Se eu estiver falando alguma mentira, fala aqui, rasgue comigo aqui, irmão. A Bíblia diz que Daniel fez o que ele tinha costume, orar 3 vezes por dia. E você, crente que está me vendo, e você, cristão, independente de qual seja a placa da tua igreja, quantas vezes por dia você tem por hábito, por costume, orar? Quantas vezes? A Bíblia diz assim, que o diabo está ao redor como um leão rugindo, procurando a quem ele possa devorar. A quem ele possa devorar. O versos 9, Deus nos diz assim: resistam-lhe. Resistam-lhe. Como, Deus? Como vamos vencer? Como vamos resistir? Deus, Ele fala e te ensina. Te ordena para resistir e te mostra como. O verso continua dizendo assim: permanecendo firme na fé. Permanecendo firme na fé. Entendeu? Todo dia você vai escutar o rugido do teu inimigo. Todo dia. Todo dia ele vai procurar alguém da sua família que ficou para trás. Pastor, e meu pai e minha mãe? Se você não voltar, se você não lutar pelo seu pai e pela sua mãe, eles vão ser devorados. O inimigo vai devorá-los. É Bíblia.
está dizendo que ele está dando voltas. Está dando voltas. E você que está fraca na fé, está afastado de Deus, volta, porque sozinho não tem como vencer. Irmãos, não podemos levar a nossa vida cristã de qualquer jeito. Não podemos levar a nossa vida cristã de qualquer jeito. Agora, mais do que nunca, nós devemos nos manter alerta. Olha que coisa triste e alegre ao mesmo tempo. Alegre porque nós que servimos a Deus sabemos que nosso fim é na glória. Triste que eu vou lhe dizer agora. Um pastor, amigo nosso, fora acometido por algumas enfermidades, e dentre as enfermidades alguém disse assim: é o Covid-19. Amedrontou aquele pastor e afastaram dele. O senhor está com Covid-19. Então aquele pastor fora levado para o hospital, fora levado para fazer a bateria de exame para saber se era o Covid ou não. Ficou ali reservado. Saiu o resultado. Quando disseram para ele: o senhor não tem o Covid-19. Fique em paz, pastor. Tamanho foi a alegria, tamanho foi a emoção daquele homem que deu um infarto nele, morreu na hora. Morreu na hora. Escapou de um, caiu no outro. Nós precisamos, mais do que nunca, não temer o Covid-19, mas obedecer a Deus, buscar a este Deus, dizer para Ele: Deus, não é o Covid-19 que vai me impedir de ler e de orar ao Senhor. Não é o Covid-19, não é um decreto que vai me impedir de adorar o Senhor. É nesta hora que você precisa mostrar, provar para Deus que você não é aquilo que Satanás diz que você é. Satanás subiu aos céus e quis colocar Deus contra Jó. Mas Deus contemplava a vida de Jó todo o santo dia. Que Deus disse para Satanás: você viu meu filho Jó? Ei, será que Deus pode dizer o mesmo a seu respeito quando Satanás for lá falar de você para ele? Gálatas, capítulo 2, versos 20, a palavra do Senhor diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha o que o apóstolo diz: a vida que agora vivo, eu não vivo de qualquer jeito, eu vivo para Cristo. Eu vivo para honrar a Cristo. É Cristo quem vive em mim. A vida, a sua vida, ela precisa ser uma vida que honra a Deus, que valoriza o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A sua vida cristã, ela precisa ser uma vida cristã que venha incomodar as pessoas, até os da sua casa. Incomodar as pessoas e alegrar a Deus, porque os olhos de Deus estão sobre a face da terra para contemplar a todos. Sabe, eu quero finalizar aqui a palavra. A Bíblia diz, Jesus dizendo assim: todo aquele que tiver vergonha de mim na terra, eu terei vergonha dele perante o meu Pai. E para teu desespero, se você tem vergonha de Cristo, é claro, para teu desespero, não tem ninguém no mundo espiritual que possa te colocar dentro dos céus, te apresentar na presença de Deus,
que não seja Jesus Cristo. Ele diz: sem mim ninguém verás o meu Pai. E aí? Como vai a sua quarentena? Está obedecendo os decretos? Glória a Deus. Está usando a máscara, as luvas, o gel? Top. Glória a Deus. Está lendo a Bíblia? Está se consagrando? Está adorando a Deus? Está colocando cântico? Está adorando a Deus? Não. Só a misericórdia de Deus. Pastor, aqui em casa é show de bola. Aqui em casa lê Bíblia, ora. Aqui em casa tem culto familiar. Top. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Cuida dos teus, porque o inimigo devorador está rodeando todos os dias o meu lar e o seu lar, até encontrar um fraco. Pastor, minha família não quer mais ir para a igreja. Pastor, meus filhos não querem mais ir para a igreja. Minha esposa não quer mais. Meu irmão, o leão já deu um primeiro salto e deixou eles tontos. No próximo é para devorar. Eu não estou desejando isso para você, mas é Bíblia. Só tem um jeito de você vencer Satanás: se mantendo firme na palavra de Deus. Ao invés de você liberar, permitir que os vícios entrem na sua casa, dá um basta nisso. Fecha a porta para os vícios e diga: a partir de hoje, na minha casa, eu e minha família serviremos a Deus. Seja ousado, irmão. Minha irmã, seja ousada. Para de agradar homens. Para de querer agradar homens. Agrade a Deus. Porque homem nenhum tem a chave da glória celestial. Deus tem. Deus tem. Minha oração, meu desejo é que dentro dessa crise você se torne mais forte. Você alcance as tuas vitórias e você consiga mais intimidade com Deus, que você possa devorar a palavra de Deus, alimentar a tua alma, em nome de Cristo Jesus. Amém? O tema que nós usamos é: não abra mão da sua vida cristã. Continue firme com Deus. Nós temos aqui várias irmãs e irmãos. A irmã Dilma, irmã, um abraço para você, para o seu esposo, para toda a sua família, né? A irmã Dilma, irmã Jussara Garcia. Temos aqui também a irmã Luciá. Oh, irmã abençoada, saudade de ti, irmã. Irmã Sônia conosco, a irmã Delma. Irmã, um abraço para você, para toda a sua família. Que Deus abençoe vocês. Também temos a irmã Josane, né? A irmã Josane, a irmã Elisângela Agostini. Olha, gente, que alegria ter vocês conosco. Eu fico feliz de todos os nossos cultos aqui, vocês estarem participando conosco, né? Temos mais irmãos e irmãs aqui, irmã Valdivina, né, participando conosco também. Quem mais está aqui? Irmã Nair, né? A irmã Vânia Rodrigues está nos assistindo também. Um abraço a você. Irmã Eli Carla também está assistindo. Gente, um beijo forte no coração de vocês. Um abraço deste pastor que continua obedecendo e temendo a Deus. Em breve queremos estar aqui com as portas abertas e vocês aqui conosco, tá? Que essa noite seja uma noite de vitórias, sejam dias de bênção na vida de vocês. Em nome de Cristo Jesus, eu quero agradecer de uma maneira toda especial a todos vocês que estiveram até agora aí conosco aí, com louvor, com a palavra. Isso é muito bom. Isso nos faz acreditar que vale a pena
continuar, mesmo através do celular, vale a pena continuar ministrando a palavra de Deus. Neste momento eu quero fazer uma oração final. Quero orar por você que está enfermo, por você que está passando por dificuldades, seja físicas, espirituais, financeiras, amorosas, enfim, quero orar por você. Quero pedir para que Deus possa entrar com providência na sua vida. E lembre-se, a oração sem ação não tem autoridade, ou seja, eu vou orar. A ação agora é você tomar posse, você acreditar que o milagre de Deus virá na sua vida. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Cristo Jesus, quero mais uma vez apresentar ao Senhor os irmãos e irmãs que têm nos acompanhado, ó Deus, em todas as lives desta igreja. Em todos os momentos têm compartilhado conosco, ó Pai. Eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, este lar que está sendo escravizado por dores, por enfermidades, quero pedir, envia o teu anjo ali e repreenda este mal, Senhor. Espírito depressivo, espírito de ansiedade, angústia, eu te repreendo em nome de Cristo Jesus. Pai, esta pessoa que se encontra entrevada, Senhor, que não consegue mover os músculos, esta pessoa que não consegue mover mãos, pés, esta pessoa, meu Deus amado, que tem assistido essa live acamada porque não consegue ficar de pé e nem sentar, de tantas dores, em nome de Jesus, em nome de Jesus, dor, aonde você estiver, eu te ordeno agora, em nome de Cristo Jesus, sai desta vida. Senhor, vem com o teu óleo precioso e derrama sobre estas vidas, com a tua mão saradora, curadora, protetora, cura esta vida, Senhor, em nome de Jesus. Todo espírito maligno que foi enviado no lar desta irmã, deste irmão, eu te repreendo agora, com toda a autoridade que há no nome de Jesus. Senhor, esta pessoa que está passando por dificuldade financeira, tem para receber e não consegue receber. Aquele que tem, ó Deus, uma dívida e precisa quitar e não consegue, ó Deus, em nome de Jesus. Se estiver desempregado, meu Deus, providencia um emprego para esta pessoa. Aquele que tem para receber, toca no coração daquela pessoa que deve. Se não tem condições, providencie condições a esta pessoa, para ter o financeiro para pagar, para quitar a dívida a esta pessoa que está nos vendo agora. Senhor, este lar que está passando por uma turbulência, ó Deus amado, física, espiritual e amorosa, quero pedir ao Senhor, acalme a tempestade, Senhor. Tire a tristeza, a angústia, tire confusões, intrigas, desentendimento, e ministra ali, meu Deus, a paz, o amor, a união. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu sirvo a um Deus todo-poderoso, e eu quero pedir ao Senhor, alcance todos os lares, ó Pai, em especial os que estão nos acompanhando. Ministra cura, Senhor Deus. Aquele que não tem nada na geladeira, aquele que não tem nada na sua despensa para comer e já não sabe mais o que fazer. Senhor, toca no coração de alguém que tem para compartilhar com eles. Senhor, nos dê condições física, financeira e espiritual para ajudarmos o próximo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, entrega o milagre, entrega a vitória para essas pessoas agora. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Domingo nós nos encontraremos novamente aqui às 19 horas. Amém? Um forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.